Família cruel. Ganhei 70 milhões na loteria em segredo. Quando souberam, mudaram. Minha mão tremia quando vi a palavra cadela velha na tela do celular. Era assim que meus próprios filhos se referiam a mim no grupo do WhatsApp que acharam que eu nunca descobriria. 70 anos de vida, 40 anos dedicados inteiramente a essa família que agora planejava minha morte como quem planeja uma receita de bolo. Mas eles não sabiam que sua cadela velha havia ganhado 70 milhões na loteria 3 meses antes. E agora, lendo cada palavra cruel daquelas mensagens, eu finalmente entendia o que precisava fazer com todo esse dinheiro. Meu nome é Marta, tenho 68 anos, e durante toda a minha vida acreditei que família era tudo. Morava na mesma casa há 30 anos, numa rua tranquila do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Uma casa simples de 2 quartos, que meu falecido marido João conquistou com muito suor trabalhando como motorista de ônibus. Depois que ele morreu, há 5 anos, vivi da aposentadoria dele e da minha, mais uns bicos de costura que fazia para as vizinhas. Não era muito, mas dava para viver com dignidade. Minha rotina era sempre a mesma. Acordava às 6 da manhã, fazia o café bem forte como o João gostava, mesmo ele não estando mais aqui, alguns hábitos a gente não consegue largar. Depois cuidava das plantinhas na varanda, dava comida para os 2 gatos de rua que adotei, e esperava as visitas dos netos aos finais de semana. Pelo menos era isso que eu pensava que eles vinham fazer aqui. Tinha 3 filhos. O Ricardo, de 45 anos, casado com a Fernanda, que sempre me pareceu meio falsa mas eu tentava não julgar. O Marcelo, de 42, solteirão que vivia dizendo que não conseguia namorar ninguém porque gastava todo o dinheiro cuidando da mãe, mentira que eu só descobri depois. E a Patrícia, minha caçula de 38 anos, que sempre foi o xodó da família porque nasceu quando eu já achava que não teria mais filhos. Eles me visitavam, sim. Ricardo vinha aos domingos com Fernanda e os 2 filhos, o Gabriel de 15 anos e a Amanda de 13. Marcelo aparecia na casa quando precisava de alguma coisa, geralmente dinheiro emprestado para suas emergências que se tornaram constantes nos últimos anos. E Patrícia, bem, Patrícia era quem mais demonstrava carinho, ou pelo menos era isso que eu acreditava. A Patrícia chegava aqui pelo menos 2 vezes por semana, sempre com algum presente baratinho, um doce, uma revista, às vezes flores que ela dizia ter colhido na casa de alguma amiga. Ficava horas conversando comigo, me ajudava a organizar as coisas em casa, e era quem mais se preocupava com minha saúde. Quando eu reclamava de alguma dor, ela insistia para eu tomar os remédios direitinho, às vezes até separava eles para mim numa daquelas caixinhas organizadoras. Foi a Patrícia que sugeriu eu contratar a Cleide para me ajudar com a limpeza da casa 2 vezes por semana. Mãe, a senhora não tem mais idade para ficar carregando esses baldes pesados, ela dizia, sempre tão carinhosa. E realmente, a Cleide foi uma bênção na minha vida. Uma moça de uns 35 anos, trabalhadora, honesta, que fazia a limpeza pesada e ainda me fazia companhia, contando das traquinagens dos 3 filhos dela. Nunca desconfiei de nada. Para mim, eu era uma viúva comum, vivendo com pouco mas cercada de amor. Minha maior alegria era quando a casa se enchia nos domingos, com as crianças correndo pelos corredores, o cheiro do almoço que eu insistia em cozinhar para todos, e aquela sensação de que, apesar das dificuldades, a gente se tinha. O único luxo que me permitia era apostar na loteria todas as semanas. Sempre os mesmos números, aniversários dos netos, data de casamento minha e do João, dia que ele morreu. Gastava R$ 15 por semana religiosamente, há mais de 20 anos. O João sempre brincava que eu ia morrer pobre apostando naqueles números, mas para mim era mais que uma aposta, era uma esperança, um sonho de poder deixar alguma coisa melhor para meus filhos e netos. Na quarta-feira, dia 15 de março, minha vida mudou para sempre. Eu estava assistindo o Jornal Nacional quando começaram a anunciar os números da Mega Sena. Como sempre, peguei minha cartela para conferir, mais por hábito que por esperança real. Primeiro número, 23. Eu tinha. Segundo, 42. Também tinha. Terceiro, 15. Meu coração disparou. Quando o sexto número saiu e eu percebi que tinha ganhado, tudo em volta pareceu parar. Não conseguia nem respirar direito. Conferi a cartela umas 10 vezes antes de aceitar que era real 70 milhões de reais. 70 milhões. Um valor que eu nem conseguia imaginar direito. Minha primeira reação foi sair correndo para contar para alguém, mas alguma coisa me segurou.
Uma vozinha dentro da cabeça que dizia para ter cuidado, para pensar bem antes de falar qualquer coisa. Talvez fosse a prudência que a idade me trouxe, ou talvez fosse um pressentimento que eu ainda não sabia interpretar. Resolvi guardar o segredo por enquanto. Escondi a cartela premiada dentro de uma Bíblia antiga que ficava na estante do quarto, num lugar que eu sabia que ninguém mexeria. Nas semanas seguintes, fui ao banco algumas vezes para entender melhor como funcionara o processo de recebimento do prêmio, sempre sozinha, sempre discreta. O gerente do banco, seu Antônio, que me conhecia há anos, quase caiu da cadeira quando expliquei a situação. Dona Marta, a senhora tem noção do que isso significa? A senhora nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro na vida, ele disse, rindo de nervosismo. Conversamos sobre investimentos, sobre como administrar uma quantia daquele tamanho, sobre os cuidados que eu precisaria ter. Foi ele que sugeriu eu não contar para ninguém de imediato. Vamos fazer tudo certinho primeiro, separar uma quantia boa em investimentos seguros, planejar direitinho. Depois a senhora decide como e quando quer dividir a notícia com a família, ele aconselhou. E fazia sentido. Com 70 milhões, eu poderia garantir o futuro de todos os meus filhos e netos, mas precisava fazer isso com inteligência. Nas semanas que se seguiram, mantive a mesma rotina de sempre, mas por dentro estava uma mistura de ansiedade e alegria que não conseguia controlar completamente. Às vezes me pegava sorrindo sozinha, imaginando a cara dos meus filhos quando eu contasse que podia pagar a casa própria para cada um deles, a faculdade particular para os netos, todas aquelas coisas com que sempre sonhei poder ajudar mas nunca tive condições. Foi nessa época que comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito que o Ricardo suspirava quando eu pedia para ele consertar alguma coisa em casa, como se fosse um fardo enorme cuidar da própria mãe. A pressa que o Marcelo sempre tinha para ir embora depois que eu emprestava algum dinheiro para ele, dinheiro que eu sabia que nunca mais veria, mas que dava mesmo assim porque era meu filho. E a Patrícia, bem, com a Patrícia eu comecei a reparar em coisas estranhas. Como ela sempre perguntava sobre minhas joias, se eu ainda guardava aqueles brincos de ouro que o João me deu no nosso 20º aniversário de casamento, se eu sabia onde estava guardado o relógio dele. Perguntas que na época pareciam interesse carinhoso, mas que agora me deixavam um pouco inquieta. Foi numa tarde de quinta-feira que minha vida desabou de vez. A Cleide estava limpando a sala quando gritou lá da cozinha, Dona Marta, tem um celular aqui no sofá. Deve ter caído do bolso de alguém. Era um aparelho que eu não reconheci, mais moderno que o meu. Deve ter caído do bolso de algum dos meus filhos na visita do domingo anterior. Deixa aí que eu vejo de quem é, falei para ela, pegando o aparelho. A tela estava acesa e dava para ver várias notificações de mensagens. Sem querer ser intrometida, ia só verificar o nome do dono quando uma notificação do WhatsApp chamou minha atenção. Era um grupo chamado Operação Cadela e a última mensagem dizia, ela já tomou os remédios de hoje? Meu sangue gelou. Alguma coisa dentro de mim sabia que aquilo não era sobre qualquer pessoa. Com as mãos trêmulas, abri a conversa. A primeira coisa que vi foi uma foto minha dormindo no sofá, tirada escondido, com a legenda, olha a vaca babando aí, que nojo. Era uma mensagem do número que eu sabia ser da Amanda, minha neta de 13 anos. Desci na conversa e vi mensagens que me fizeram sentir como se tivessem arrancado meu coração com as unhas. O Ricardo escrevendo, quanto tempo vocês acham que essa cadela velha ainda vai viver? Tô cansado de fingir que me importo com ela. A Fernanda respondendo, se depender dos remédios que a Patrícia está dando para ela, não muito tempo risos. Risos, risos. Patrícia respondeu, gente, vocês são cruéis. Não é remédio que vai matar ela, é só para deixar mais confusa mesmo. Misturei farinha com os comprimidos da pressão dela. Em alguns meses ela vai estar tão confusa que vamos conseguir convencer todo mundo que ela tem demência. Marcelo, genial. E quando ela estiver bem molinha da cabeça, a gente interna ela num asilo baratinho e vende a casa. A metragem é boa, deve dar uns 300 mil. Não conseguia mais ler. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Mas alguma força me fez continuar, como quem não consegue parar de olhar um acidente de carro. Ricardo, o problema é que ela ainda está muito esperta. Ontem ela percebeu que eu peguei uns R$ 20 da bolsa dela e ficou de cara feia o resto do dia. Fernanda, meu amor, você devia ser mais esperto.
A Patrícia está certinha, vai aos pouquinhos. Eu já peguei aqueles brincos de ouro dela umas 3 vezes, sempre quando ela está distraída, e devolvo antes de ir embora. Só para ver se ela percebe. Até agora nada. Patrícia, cuidado com isso, Fernanda. Se ela perceber, pode desconfiar. É melhor ir pegando as coisas aos poucos e dizendo que ela perdeu. Ontem levei aquela correntinha pequena dela, falei que pode ter caído no tanque na hora de lavar roupa. Amanda, vó é muito besta mesmo. Até eu já peguei dinheiro da bolsa dela umas 5 vezes. Ela deixa sempre aberta na cozinha. Gabriel, meu neto de 15 anos, cara, vocês são pesados. Mas é verdade que ela está ficando meio doida mesmo. Outro dia ela esqueceu o nome do meu amigo que já foi na casa dela 1000 vezes. Marcelo, não é que ela está ficando doida, mano. É efeito da farinha que a Patrícia tá misturando nos remédios dela. Mas funciona, né? Semana passada ela me perguntou 3 vezes a mesma coisa. Meu mundo estava desabando ali, sentada no meu próprio sofá, lendo como minha própria família planejava me destruir. Mas o pior ainda estava por vir. Rolei mais para cima na conversa e encontrei mensagens de alguns dias antes. Ricardo havia mandado uma foto de alguns documentos da casa e escrito: galera, descobri uma coisa interessante. Aquela casa não está no nome dela. Ainda está no nome do meu pai, e como ela nunca mexeu na papelada depois da morte dele, tecnicamente somos nós os herdeiros diretos. Fernanda, como assim? Explica melhor isso. Ricardo, é simples. Meu pai morreu sem fazer testamento, e a casa estava no nome dele. Para ela ter direito à casa, precisaria de um processo de inventário, mas ela nunca fez. Isso significa que, legalmente, a gente pode requerer a posse da casa como herdeiros diretos. Patrícia, espera, Ricardo. Isso significa que a gente pode tirar ela da própria casa? Ricardo, exato. Eu já conversei com um advogado amigo meu. A gente pode entrar com uma ação alegando que ela não tem condições de cuidar da propriedade, juntar isso com algum laudo médico que comprove demência, e pronto. A casa é nossa. Marcelo, cara, isso é genial. E ela nem vai entender o que está acontecendo, principalmente se a Patrícia continuar com os remédios falsos. Naquele momento, senti como se estivesse assistindo à própria morte. Não a morte do meu corpo, mas a morte de tudo que eu acreditava sobre minha família, sobre minha vida, sobre quem eu era. Mas a conversa continuava, e eu precisava ver tudo. Patrícia, gente, eu tenho uma ideia melhor ainda. E se a gente conseguir que ela assine alguns documentos achando que é outra coisa? Tipo, falo que é para renovar algum cadastro da aposentadoria, mas na verdade são documentos transferindo a casa para um de nós? Fernanda, nossa, Patrícia, você é diabólica. Risos, risos, risos. Mas pode dar certo. Ela confia em você mais que nos meninos. Era verdade. Eu confiava na Patrícia mais que em qualquer pessoa no mundo. Ela era minha filha caçula, minha menina, aquela que sempre demonstrava mais carinho e preocupação. E agora descobria que ela era a líder de toda essa conspiração contra mim. Continuei lendo, mesmo sabendo que cada palavra ia me doer mais. Ricardo, só temos que tomar cuidado para ninguém desconfiar. Principalmente aquela diarista, a Cleide. Ela fica muito tempo aqui e pode perceber alguma coisa. Patrícia, a Cleide é burrinha, não vai perceber nada. Mas se perceber, a gente fala que está preocupado com a mãe e que estamos tentando ajudar. Todo mundo acredita quando se trata de cuidar de idoso. Marcelo, e os vizinhos? Eles gostam muito dela. Fernanda, vizinhos não se metem na vida da família. No máximo vão ficar com pena quando virem ela sendo levada para o asilo, mas ninguém vai interferir. Amanda, tia, quando isso tudo acontecer, posso ficar com o quarto dela. É maior que o meu. Patrícia, calma, Amanda. Primeiro a gente precisa vender a casa. Mas depois, com a grana da venda, seus pais podem comprar uma casa maior para vocês. Gabriel, e a gente vai dividir o dinheiro como? Ricardo, vamos conversar sobre isso depois, filho. Primeiro temos que resolver a situação da sua avó. A palavra resolver ecoou na minha cabeça como um tiro.
Era assim que eles se referiam a mim, uma situação a ser resolvida, um problema a ser eliminado. Mas ainda havia mais mensagens, e uma parte masoquista de mim precisava ler tudo até o fim. Encontrei uma conversa de algumas semanas atrás onde eles discutiam detalhes sobre minha rotina, meus hábitos, até as coisas que eu mais gostava de comer. Tudo sendo usado contra mim. Marcelo, ela sempre deixa a bolsa na cozinha quando vai regar as plantas. É o melhor momento para pegar algum dinheiro. Fernanda, e ela sempre dorme um pouco depois do almoço. Dá tempo de mexer nas coisas do quarto. Patrícia, cuidado com o armário do quarto. Ela tem todas as joias escondidas numa caixa dentro daquela gaveta que emperra. Já consegui olhar algumas vezes. Ricardo, quanto vocês acham que vale tudo que ela tem? Patrícia, a casa deve dar uns 300 mil mesmo, como Marcelo falou. As joias, se forem ouro de verdade, devem dar uns 20, 30 mil. E ela tem uma poupança que deve ter uns 15 mil. Como eles sabiam da minha poupança? Eu nunca contei para ninguém o valor exato. Depois me lembrei de que o Ricardo uma vez me acompanhou ao banco e ficou do meu lado enquanto eu consultava o saldo. Pensei que ele estava sendo carinhoso, cuidando para que eu não fosse assaltada. Agora descobri que ele estava anotando mentalmente cada centavo que eu tinha. Fernanda, 360 mil no total não é ruim para dividir entre 4 pessoas. Patrícia, 4 pessoas. E as crianças? Ricardo, as crianças vão ganhar indiretamente quando a gente usar a parte delas para investir no futuro deles. Tipo, a Amanda sempre quis fazer curso de inglês, o Gabriel quer um videogame novo. Era assim que eles justificavam o roubo. Dizendo que era pelo bem dos netos. Meus próprios netos, que eu amava mais que minha própria vida, sendo usados como desculpa para me destruírem. Mas a mensagem que mais me marcou foi uma que Marcelo enviou numa madrugada. Marcelo, às vezes eu sinto um pouco de culpa. Ela sempre foi uma mãe dedicada, sabe? Trabalhou que nem uma condenada para criar a gente. Patrícia, ai, Marcelo, para com isso. Ela fez o que qualquer mãe faria. Não foi nenhum favor especial. E agora ela está só atrapalhando a nossa vida. A gente tem nossas próprias famílias para cuidar. Ricardo, a Patrícia está certa. E olha, ela teve uma vida boa. Casou com o papai, teve 3 filhos, viu os netos crescerem. Muita gente não tem nem isso. Agora é hora dela sair de cena e deixar a gente viver. Fernanda, e convenhamos, numa casa de repouso ela vai ter cuidados médicos, outras pessoas da idade dela para conversar. Pode até ser melhor para ela. Amanda, é verdade. E ela vai parar de ficar reclamando que a gente não visita ela. No asilo vai ter um monte de gente para dar atenção para ela. Sair de cena. Era isso que eles queriam que eu fizesse? Que eu saísse de cena da minha própria vida para eles poderem dividir os destroços. Naquele momento, ainda segurando o celular com as mãos trêmulas, uma raiva começou a crescer dentro de mim. Uma raiva diferente de tudo que eu já tinha sentido na vida. Não era a raiva nervosa que às vezes sentia quando alguém furava a fila no banco, ou a irritação quando os vizinhos faziam muito barulho. Era uma raiva fria, calculada, que vinha de um lugar muito profundo da minha alma. Eles queriam a cadela velha? Pois bem. Eles iriam conhecer uma cadela de verdade. Mas primeiro, eu precisava ter certeza de que não estava sonhando, de que aquilo tudo era real. Printei todas as conversas, salvei todos os áudios que havia no celular, e tinha muitos. Guardei tudo numa pasta no meu próprio telefone e depois apaguei todas as evidências de que eu tinha mexido no aparelho. Quando a Cleide terminou a limpeza e veio se despedir, entreguei o celular para ela. Cleide, você pode devolver isso para quem perdeu? Acho que é da Patrícia, ela é a única que tem celular desse tipo. Claro, Dona Marta. Vou entregar para ela na próxima vez que ela vier aqui. Depois que a Cleide foi embora, me tranquei no quarto e chorei durante 2 horas seguidas. Chorei pela mãe ingênua que eu tinha sido, pela vida que eu achava que tinha, pelos filhos que eu pensava ter criado. Chorei pelo João, que não estava mais aqui para me proteger dessa dor. Mas quando as lágrimas secaram, uma determinação fria tomou conta de mim. Eles queriam me destruir? Queriam me roubar, me humilhar,
me internar num asilo depois de fingir demência? Queriam ficar com tudo que o João e eu construímos em 40 anos de casamento? Pois bem. Mas eles não sabiam que agora eu tinha 70 milhões de reais. E eles também não sabiam que a cadela velha estava longe de ser burra. Era hora de mostrar para eles quem realmente mandava nessa família. Naquela noite, liguei para meu velho amigo Sebastião, que tinha sido contador da empresa onde o João trabalhava. O Sebastião sempre foi uma pessoa discreta e confiável. Sebastião, eu preciso da sua ajuda com uma coisa muito séria. Pode vir aqui em casa amanhã de manhã? É sobre um dinheiro que eu recebi e preciso administrar direito. Claro, Marta. Está tudo bem? Vai estar, eu respondi, e pela primeira vez em semanas, senti que estava falando a verdade. Quando desliguei o telefone, fui até a estante e peguei minha cartela premiada da loteria, ainda escondida dentro da Bíblia. Segurei o papel nas mãos e sorri. Um sorriso que meus filhos ainda não conheciam, mas que logo iriam conhecer muito bem. A guerra estava apenas começando. E eles não faziam ideia de que estavam lutando contra alguém que agora tinha todas as armas do mundo. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava ter certeza de que sabia exatamente contra quem estava lutando. Porque havia algumas coisas naquelas mensagens que não me deixavam dormir tranquila. Algumas referências que eu não tinha entendido completamente, algumas piadas internas que pareciam esconder outros segredos. E eu tinha a sensação de que o que eu tinha descoberto até agora era apenas a ponta do iceberg. Na manhã seguinte, o Sebastião chegou pontualmente às 9 da manhã, como combinamos. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, sempre muito sério e organizado. Conheci ele há mais de 15 anos, desde quando ajudou o João com alguns problemas de imposto de renda. Marta, você está com uma cara diferente. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou assim que se sentou à mesa da cozinha. Respirei fundo. Sebastião, o que eu vou te contar agora você não pode repetir para absolutamente ninguém, por enquanto. Nem para sua esposa, nem para seus filhos, ninguém. Você promete? Ele franziu a testa, preocupado. Prometo. Mas você está me deixando nervoso, Marta. Coloquei a cartela da loteria sobre a mesa. Eu ganhei na Mega Sena. 70 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Sebastião ficou olhando para a cartela, depois para mim, depois para a cartela novamente, como se estivesse tentando processar uma informação impossível. Marta, isso é verdade? É verdade. E tem mais. Descobri que minha família está planejando me roubar, me declarar como demente e me internar no asilo para ficar com tudo que eu tenho. Só que eles não sabem que eu ganhei esse dinheiro. Contei para ele tudo o que havia descoberto nas mensagens do celular. Mostrei os prints que salvei, os áudios cruéis, cada detalhe da conspiração dos meus próprios filhos contra mim. Conforme eu ia contando, o rosto do Sebastião ia ficando cada vez mais vermelho de raiva. Quando terminei, ele bateu o punho na mesa com tanta força que assustou os gatos que dormiam no quintal. Marta, isso é uma das coisas mais cruéis que eu já ouvi na minha vida. Como é que filhos fazem uma coisa dessas com a própria mãe? Eu também não sei, Sebastião. Mas agora eu sei quem eles realmente são. E quero usar esse dinheiro para me proteger e para mostrar para eles que mexeram com a pessoa errada. Passamos o resto da manhã planejando. O Sebastião me ajudou a entender exatamente como usar os 70 milhões a meu favor. Primeiro, íamos investir uma parte grande em aplicações seguras que me dariam uma renda mensal vitalícia. Depois, íamos contratar os melhores advogados de São Paulo para garantir que minha casa ficasse definitivamente no meu nome. E tem uma coisa, Marta, ele disse, mexendo nos papéis que havia trazido. Se eles estão planejando usar documentos falsos ou te enganar para assinar papéis, isso é crime. A gente pode usar isso contra eles na hora certa. Como assim? Bem, se você fingir que caiu na armadilha deles, mas na verdade estiver gravando tudo, documentando todas as tentativas de fraude, isso pode dar cadeia para eles, Marta. Cadeia mesmo. A ideia me deixou em silêncio por alguns minutos. Meus próprios filhos na cadeia, há algumas semanas, uma ideia dessas me pareceria impensável. Agora, depois de ler aquelas mensagens cruéis, parecia justiça. Sebastião, tem mais uma coisa que eu quero fazer.
Quero contratar um investigador particular para descobrir se existem outros segredos que eu ainda não sei. Você acha que tem mais coisa? Tenho certeza. Nas mensagens, eles faziam umas piadas que eu não entendi direito. E tinha umas referências estranhas sobre o passado, sobre meu marido. Eu sinto que eles sabem de coisas sobre a minha própria vida que eu não sei. O Sebastião me indicou um investigador de confiança, alguém que trabalhou para a empresa onde ele era contador e que tinha fama de ser discreto e eficiente. O nome dele é Carlos Mendes. Vou passar o telefone dele para você. E Marta, seja forte. Se tem mais segredos para descobrir, você vai precisar de muita coragem. Naquela tarde, liguei para o Carlos Mendes. Expliquei a situação básica, que havia descoberto uma conspiração familiar contra mim e suspeitava que havia mais segredos escondidos. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, num café discreto longe do meu bairro. Enquanto isso, precisava continuar representando o papel da velhinha ingênua que minha família achava que eu era. Quando a Patrícia chegou para sua visita de sempre, na quinta-feira à tarde, tive que fazer o maior esforço da minha vida para não explodir na cara dela. Oi, mãe. Como a senhora está? Ela disse, me dando o beijinho falso de sempre. Agora eu sabia que cada gesto carinhoso dela era pura representação. Estou bem, filha. Um pouquinho cansada, mas bem. Ela abriu a bolsa e tirou uma daquelas caixinhas organizadoras de remédios. Trouxe os remédios da senhora organizadinhos para a semana. A senhora lembra de tomar direitinho, né? Olhei para aquela caixinha e senti nojo. Eram meus próprios remédios misturados com farinha, dados pela minha própria filha para me fazer passar por louca. Mas sorri e agradeci, como sempre fazia. Muito obrigada, querida. Você é tão cuidadosa comigo. Enquanto ela preparava um café, vi quando pegou discretamente um brinco da mesinha de centro, um brinco que eu nem tinha notado que estava ali. Era um que o João tinha me dado há muitos anos, pequeno mas de ouro. Ela olhou ao redor para ter certeza de que eu não estava vendo, e colocou na bolsa. Fingi que não vi nada. Mas agora eu entendia. Ela não estava roubando para vender imediatamente. Estava testando se eu perceberia, como um experimento cruel para ver se os remédios falsos estavam funcionando. Mãe, a senhora tem andado esquecida ultimamente? Ela perguntou, fingindo preocupação. Um pouquinho, filha. Às vezes me perco nas palavras. A senhora acha que seria bom a gente marcar uma consulta com o geriatra? Só para ter certeza de que está tudo bem com a memória da senhora? Agora eu entendia o plano completo. Ela queria me levar no médico que confirmasse que eu estava com demência, para ter um laudo oficial que justificasse a internação forçada. Você acha necessário, filha? Eu acho, mãe. É só para prevenir, né? A senhora sabe que eu me preocupo muito com a senhora. Concordei com tudo, sabendo que jamais deixaria que esse plano deles fosse adiante. Mas por enquanto, eu precisava continuar fingindo que era a velha boba que eles pensavam que eu era. Depois que ela foi embora, peguei um dos comprimidos da caixinha que ela trouxe e examinei de perto. Estava visivelmente adulterado. Dava para ver que havia algo misturado ao medicamento original. Guardei alguns numa sacolinha plástica, seria evidência para mostrar ao investigador. Na sexta-feira pela manhã, me encontrei com o Carlos Mendes no café que havíamos combinado. Era um homem de uns 40 anos, discreto, que mais parecia um contador do que um investigador particular. Contei para ele toda a história, a loteria, as mensagens descobertas, a conspiração da família. Mostrei todos os prints, os áudios, as evidências que tinha coletado. Dona Marta, em 20 anos de profissão, eu já vi muita coisa ruim. Mas uma família inteira se organizando contra a própria mãe dessa forma, isso é de doer o coração. Expliquei para ele que queria descobrir se havia outros segredos, outras mentiras que minha família estava escondendo de mim. Vou investigar a vida de cada um deles nos últimos 5 anos. Vou verificar se tem dívidas escondidas, se tem problemas financeiros que justificariam essa urgência em pegar seu dinheiro. E vou investigar também o passado, se tem algo sobre seu marido que eles sabem e você não. Paguei pelos serviços dele adiantado, R$ 10.000 em dinheiro, uma quantia que alguns meses atrás teria sido impossível para mim, mas que agora representava apenas uma fração minúscula da minha nova fortuna. Quanto tempo você acha que vai demorar?
2 semanas, no máximo. Vou começar hoje mesmo. Saí do café com uma mistura de expectativa e medo. Expectativa porque finalmente estava tomando as rédeas da situação. Medo porque pressentia que o que ele fosse descobrir poderia ser ainda pior do que eu imaginava. Nos dias que se seguiram, continuei minha representação de velhinha confusa. Tomava os remédios falsos da Patrícia na frente dela, mas depois provocava vômito para expelir tudo. Fingia esquecimentos quando o Ricardo vinha visitar. Deixava que a Fernanda e os netos pegassem pequenas quantias de dinheiro da minha bolsa, anotando tudo mentalmente. E gravava tudo. Havia comprado um gravador pequeno e discreto, que ficava sempre no meu bolso. Cada conversa, cada visita, cada momento em que eles demonstravam desprezo por mim estava sendo documentado. Foi numa terça-feira, exatamente 10 dias depois do meu encontro com o investigador, que ele me ligou. Dona Marta, preciso falar com a senhora urgentemente. O que eu descobri é muito sério. Pode falar por telefone? Não. É melhor pessoalmente. A senhora pode me encontrar amanhã no mesmo café? A ansiedade me corroeu por toda a noite. Que segredos poderiam ser tão graves que não dava nem para falar por telefone? Na quarta-feira, cheguei ao café antes do horário marcado. Quando Carlos chegou, notei que ele estava visivelmente abalado. Dona Marta, o que eu vou contar para a senhora vai doer muito. Tem certeza de que quer saber? Tenho certeza. Ele respirou fundo e colocou uma pasta sobre a mesa. Vamos começar pelos seus filhos. O Ricardo está devendo R$120 mil em cartões de crédito e empréstimos. A Fernanda gastou dinheiro que não tinha montando uma loja online que faliu em 6 meses. Eles estão desesperados financeiramente. E o Marcelo? O Marcelo está pior ainda. Ele tem problemas com o jogo. Frequenta cassinos clandestinos e deve dinheiro para agiotas. A última informação que consegui é que ele deve uns R$80 mil para gente muito perigosa. E a Patrícia? A Patrícia, ele fez uma pausa longa. A Patrícia não é sua filha biológica. O mundo parou ao meu redor. Como assim? Ela é filha do seu marido com sua cunhada, a irmã dele. Nasceu quando você achava que não podia mais ter filhos, lembra? Seu marido teve um caso com a irmã dele, que estava separada na época. Quando ela engravidou, inventaram uma história sobre você ter engravidado miraculosamente depois de tantos anos tentando. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Isso é impossível. Eu lembro da gravidez, eu lembro de ter dado à luz. Dona Marta, a senhora foi internada na época por uma hemorragia, lembra? Ficou sedada por alguns dias. Foi nesse período que elas trocaram os bebês. Sua cunhada deu à luz no mesmo hospital, e quando a senhora acordou, colocaram a criança nos seus braços. Seu bebê biológico morreu no parto. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlá-las. 38 anos cuidando, amando, sacrificando-se por uma filha que nem era minha. E agora essa mesma filha estava planejando me destruir. Como você descobriu isso? Fiz um teste de DNA com amostras que consegui coletar. E consegui acesso aos registros médicos antigos do hospital. Está tudo documentado, Dona Marta. E tem mais uma coisa. Mas toda a família sabe. O Ricardo e o Marcelo descobriram a verdade há alguns anos e contaram para a Patrícia. Todos sabem que ela não é sua filha de verdade, e todos sabem que você nunca soube. Agora eu entendi as piadas que não tinha compreendido nas mensagens. As referências estranhas sobre sangue e herança de verdade. Eles riram de mim não apenas por me acharem uma velha boba, mas porque sabiam que eu estava sendo enganada há décadas. E a irmã do João? Ela sabe que eu descobri? Sua cunhada está envolvida na conspiração também. Inclusive, foi ela que sugeriu internar a senhora no asilo. Ao que parece, ela quer se vingar de você por ter roubado a filha dela todos esses anos. O mundo ao meu redor parecia estar desabando. Não era apenas uma conspiração para me roubar. Era uma vingança de décadas, uma mentira que havia construído toda a minha vida nos últimos 38 anos. Mas ao mesmo tempo, uma clareza fria começou a tomar conta de mim. Agora eu sabia exatamente contra quem estava lutando.
E agora eu tinha todas as informações que precisava para planejar minha vingança. Carlos, eu quero que você continue investigando. Quero saber todos os detalhes sobre as dívidas deles, sobre os contatos com agiotas, sobre tudo. E quero que você descubra exatamente como eles estão planejando me declarar incapaz. Já estou investigando isso também. Eles já entraram em contato com um médico geriatra que é conhecido por assinar laudos médicos, questionáveis. Mediante pagamento, claro. E tem como comprovar isso? Estou trabalhando nisso. Mas, Dona Marta, preciso falar uma coisa. Com o que eu descobri, a senhora poderia ir direto para a polícia e acabar com isso tudo agora. Pensei por um momento. Ir para a polícia seria o mais sensato. Mas não seria o mais satisfatório. Não, Carlos. Quero fazer isso do meu jeito. Eles querem me humilhar publicamente, me declarar louca, me roubar tudo. Pois bem. Vou dar para eles exatamente o que merecem, mas no meu tempo e do meu jeito. O que a senhora está pensando em fazer? Sorri, e dessa vez foi um sorriso que o João reconheceria. Um sorriso que lhe via quando eu estava determinada a conseguir alguma coisa, como quando limpei a casa inteira em um dia para impressionar a sogra dele, ou quando trabalhei 3 empregos diferentes para conseguir pagar a escola particular dos meninos. Vou dar para eles o maior espetáculo das suas vidas. Mas primeiro, preciso me preparar direitinho. Naquela noite, sozinha em casa, planejei cada passo da minha vingança. Não seria apenas uma questão de expor a verdade. Seria uma questão de justiça poética. Eles queriam me ver humilhada? Pois iriam conhecer o verdadeiro significado da humilhação. Mas antes de tudo, eu precisava ter certeza de que estava protegida legalmente. No dia seguinte, usando minha nova fortuna, contratei o melhor escritório de advocacia de São Paulo. Expliquei toda a situação para eles, a conspiração, as descobertas sobre minha filha, os planos de me internar. Dona Marta, com essas evidências, podemos não apenas proteger todos os seus bens, como também processar cada um deles criminalmente, disse a advogada principal, doutora Helena Santos, uma mulher de uns 50 anos que exalava competência. Isso eu quero fazer mesmo. Mas quero também que vocês me ajudem a planejar uma estratégia específica. Quero que eles caiam numa armadilha da qual nunca mais conseguirão sair. Passamos 2 horas planejando cada detalhe. Como documentar legalmente todas as tentativas de fraude. Como garantir que minha casa ficasse definitivamente em meu nome. Como usar as gravações e evidências de forma que fossem válidas no tribunal. E principalmente, como organizar a revelação de tudo de uma forma que causasse o máximo impacto possível. A senhora quer fazer isso publicamente? Perguntou a advogada. Quero. Eles planejaram me humilhar publicamente, fingindo que eu tinha demência. É justo que a humilhação deles também seja pública. Nas semanas que se seguiram, fingi estar cada vez mais confusa. Comecei a esquecer nomes de pessoas próximas, a repetir perguntas, a me confundir com datas. A atuação foi tão boa que até eu mesma quase acreditei que estava realmente perdendo a memória. A família ficou eufórica com minha aparente deterioração mental. As visitas ficaram mais frequentes, mas agora eu sabia que era apenas para acelerar o plano deles. Foi numa dessas visitas que o Ricardo finalmente fez o movimento que eu estava esperando. Mãe, eu e meus irmãos estamos preocupados com a senhora. A senhora tem esquecido muita coisa ultimamente. Tenho mesmo, filho. Às vezes nem lembro onde coloco as coisas. Então a gente pensou, talvez seja a hora da senhora ter um cuidado mais especializado. Tipo o quê? Bem, existem umas casas de repouso muito boas, com enfermeiras, médicos disponíveis 24 horas. A senhora seria muito bem cuidada. Fingi considerar a ideia. Mas eu gosto da minha casa. A gente sabe, mãe. Mas a senhora não pode ficar sozinha nesse estado. E a gente não tem condições de ficar aqui direto cuidando da senhora. Era exatamente o que eu estava esperando ouvir. A admissão de que eles queriam se livrar de mim. E minha casa. Minhas coisas. Ah, a gente cuida de tudo isso. A senhora não precisa se preocupar com nada. Concordei com tudo, fingindo alívio por não ter que me preocupar com essas coisas complicadas. E comecei a planificar o grande finale da minha vingança.
Meu 70º aniversário seria em 3 semanas. Tradicionalmente, comemorávamos na minha própria casa, com um almoço simples para a família. Mas dessa vez, eu tinha outros planos. Liguei para meus filhos alguns dias depois. Filhos, estive pensando no meu aniversário de 70 anos. Que tal fazermos algo diferente esse ano? Diferente como, mãe? Perguntou a Patrícia, claramente desconfiada de qualquer mudança na rotina. Pensei em alugar um salão, fazer uma festa maior. Vocês sempre dizem que nossa casa é pequena para reunir todo mundo. E 70 anos é uma idade especial, né? Percebi a surpresa do outro lado da linha. Mas mãe, isso vai custar caro. Filha, tenho uma poupancinha guardada. Quero gastar um pouco comigo nessa ocasião especial. Afinal, pode ser uma das últimas festas que vou poder organizar, considerando o meu estado. A pausa que se seguiu foi reveladora. Eles estavam calculando se valia a pena deixar eu gastar dinheiro numa festa ou se era melhor guardar tudo para eles. Mãe, se a senhora tem certeza, a gente pode ajudar a organizar. Seria ótimo. Quero convidar todo mundo, vocês, os netos, nossa família, os vizinhos, alguns amigos antigos. Quero que seja uma festa memorável. E seria memorável, isso eu garantia. Mas não pelos motivos que eles imaginavam. Aluguei um dos salões mais bonitos da região, com capacidade para 200 pessoas. Contratei buffet, decoração, música ao vivo. Gastei R$ 500.000 na festa, uma quantia absurda para alguém que eles achavam que vivia só da aposentadoria, mas que representava menos de 1% da minha fortuna real. Quando eles viram a dimensão da festa que eu estava organizando, ficaram preocupados. Mãe, isso não é gasto demais? Questionou Marcelo. Filho, tenho 70 anos. Trabalhei a vida inteira, criei vocês, cuidei da casa, cuidei do seu pai até o dia que ele morreu. Se eu não posso gastar um pouco do meu próprio dinheiro numa festa para mim, quando é que vou poder? Eles não tinham como argumentar contra isso sem parecerem cruéis. Então concordaram, pensando que logo teriam tudo de volta mesmo. Mas eu não contei para eles que havia contratado um serviço de filmagem profissional para documentar a festa. Nem que havia instalado microfones estratégicos em pontos específicos do salão. E muito menos que havia convidado alguns amigos especiais, incluindo o investigador Carlos Mendes, a advogada Helena Santos, e alguns delegados conhecidos deles. Ah, e também não mencionei que toda a festa seria transmitida ao vivo nas redes sociais. Afinal, queria que fosse uma festa realmente memorável. Na semana anterior ao aniversário, intensifiquei minha atuação de confusão mental. Comecei a esquecer conversas que havíamos tido no mesmo dia, a chamar os netos pelos nomes errados, a me perder no meio de frases. A família ficou animada com minha deterioração acelerada. Nas mensagens que eu continuava interceptando do grupo Operação Cadela, eles nunca trocaram o nome, planejavam usar a própria festa do meu aniversário para me constrangerem publicamente e provarem que eu precisava de cuidados especializados. Ricardo escreveu, cara, vai ser perfeito. Na frente de todo mundo, a gente vai mostrar como ela está confusa. Aí no final da festa, a gente anuncia que já arrumou uma vaga numa casa de repouso muito boa. Fernanda, e a gente pode falar que é por amor, porque queremos o melhor para ela. Risos, risos, risos. Patrícia, genial. E como vai ter muita gente, ninguém vai poder questionar. Todo mundo vai ver que ela realmente precisa de cuidados. Marcelo, e depois da festa, ela vai estar tão cansada e confusa que vai assinar qualquer documento que a gente colocar na frente dela. Gabriel, nossa, vocês são cruéis. Mas pelo menos depois disso eu vou poder ter meu quarto maior. Risos, risos. Amanda, vó vai ficar tristinha, mas fazer o quê? Ela já viveu bastante mesmo. Ler essas mensagens me dava uma mistura de dor e determinação. Dor porque descobrir a verdade sobre as pessoas que você ama mais que tudo é sempre devastador. Determinação porque agora eu sabia exatamente como retribuir na mesma moeda. Na véspera do aniversário, fiz questão de visitar pessoalmente cada pessoa importante que seria convidada para a festa. Conversei com vizinhos antigos, com ex-colegas de trabalho do João, com pessoas da igreja que frequentávamos. Para cada um, contei uma versão resumida da verdade. Descobri algumas coisas difíceis sobre minha família. Amanhã, na festa, vocês vão entender tudo. Só peço que fiquem até o final, por favor.
A curiosidade estava plantada. Todo mundo estaria lá, e todo mundo ficaria até o final para ver que coisas difíceis eu tinha descoberto. Na manhã do meu 70º aniversário, acordei às 6 da manhã como sempre. Mas dessa vez, em vez de fazer café, fui direto para o computador conferir se tudo estava funcionando perfeitamente para a transmissão ao vivo da festa. Às 8 da manhã, a Cleide chegou para me ajudar a me arrumar. Coitada, ela não fazia ideia do que estava por vir. Tinha decidido protegê-la de toda a situação, afinal, ela era uma das únicas pessoas genuinamente boas na minha vida. Dona Marta, a senhora está diferente hoje. Mais, determinada. Estou mesmo, Cleide. Hoje é um dia muito especial. Por causa do aniversário? Também, eu disse. Sorrindo. Também. Às 2 da tarde, comecei a me arrumar para a festa. Escolhi meu vestido mais bonito, um azul marinho que o João sempre dizia que me deixava elegante. Passei a maquiagem com cuidado extra, arrumei o cabelo no salão pela manhã, e coloquei todas as minhas joias. Todas mesmo, incluindo aquelas que a Patrícia achava que eu não sabia que ela estava roubando. Às 4 horas, o motorista particular que contratei, mais um luxo que minha família não esperava, veio me buscar. Um Mercedes preto, que causou alvoroço na rua inteira. Dona Marta, que carro bonito. Como a senhora conseguiu isso? Perguntou a vizinha Dona Rosa. Ah, filha, a vida às vezes surpreende a gente, eu respondi, acenando pela janela do carro. Quando cheguei ao salão, fiquei impressionada com a decoração. Estava tudo exatamente como eu havia pedido, elegante, sofisticado, digno de uma grande celebração. Mais importante, estava tudo perfeitamente equipado com câmeras e microfones estratégicos. Os primeiros a chegarem foram meus filhos, que ficaram visivelmente impressionados com a magnificência da festa. Mãe, isso aqui deve ter custado uma fortuna, exclamou o Ricardo, olhando ao redor com os olhos arregalados. Ah, filho, você sabe que sua mãe sempre foi econômica. Juntei um dinheirinho ao longo dos anos. Vi o olhar que eles trocaram entre si. Era o olhar de quem estava calculando quanto dinheiro eu ainda tinha guardado e se preocupando que eu estivesse gastando deles. Conforme os convidados foram chegando, a festa ganhou vida. Havia mais de 150 pessoas presentes, família, vizinhos, amigos antigos, colegas do João, e alguns convidados especiais que minha família não conhecia. Por 2 horas, representei perfeitamente o papel da velhinha confusa mas feliz. Esqueci nomes, repeti histórias, me confundi com datas. Minha família estava radiante, apontando discretamente para outras pessoas cada momento em que eu parecia mais confusa. Foi às 7 da noite que começou o show principal. Pedi para a música parar e subi ao pequeno palco que havia sido montado para a ocasião. Todas as conversas cessaram, e 200 pares de olhos se voltaram para mim. Meus queridos amigos e familiares, comecei, com voz firme e clara, uma voz muito diferente da confusão que vinha demonstrando. Obrigada por estarem aqui comigo neste dia tão especial. Notei que meus filhos sorriram, pensando que eu faria o discurso típico de agradecimento antes de eles executarem o plano de me humilharem publicamente. 70 anos é uma idade que nos permite refletir sobre muitas coisas. Sobre as pessoas que amamos, sobre as pessoas que nos amam, e sobre as pessoas que, bem, sobre as pessoas que descobrimos que não são exatamente o que pensávamos que eram. O sorriso sumiu do rosto dos meus filhos. Uma expressão de apreensão começou a tomar conta deles. Vocês sabem, durante muito tempo eu me perguntei se estava ficando mesmo esquecida, como vocês sempre insinuavam. Chegou um momento em que quase acreditei que estava desenvolvendo demência precoce. O salão estava em silêncio total. Até as crianças pararam de brincar. Mas então eu descobri uma coisa interessante. Descobri que não estava esquecida. Descobri que estava sendo envenenada. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Minha família empalideceu visivelmente. Descobri que minha própria filha estava misturando farinha nos meus remédios para me fazer parecer confusa. Descobri que meus filhos estavam roubando pequenas quantias de dinheiro e objetos da minha casa para me fazer duvidar da minha própria memória. Patrícia tentou se levantar, mas eu continuei falando, agora com voz mais alta. Descobri que eles criaram um grupo no WhatsApp chamado Operação Cadela,
onde se referiam a mim como cadela velha e planejavam me internar no asilo para roubar tudo que eu tenho. O salão explodiu em exclamações de horror e indignação. Alguns convidados se levantaram, outros cobriram a boca com as mãos. Minha família tentou sair, mas eu ainda não havia terminado. Mas a descoberta mais interessante de todas foi quando eu soube que tenho uma filha que nem é realmente minha filha. Agora foi a vez da Patrícia ficar branca como o papel descubra que Patrícia é, na verdade, filha do meu marido com minha cunhada, e que toda a família sempre soube disso, menos eu. O caos tomou conta do salão. Pessoas gritando, outras se levantando indignadas, algumas chorando de choque. Era exatamente a humilhação pública que eles haviam planejado para mim, mas voltada contra eles. Mas eu ainda não havia chegado ao grande finale. E agora, para demonstrar tudo isso que estou contando, vamos assistir juntos a algumas gravações muito interessantes. As telas que haviam sido instaladas em pontos estratégicos do salão se acenderam. E começou a tocar, em alto e bom som, as gravações de áudio das conversas do grupo Operação Cadela. A voz do Ricardo ecoou pelo salão. Quanto tempo vocês acham que essa cadela velha ainda vai viver? A voz da Amanda, vó é muito besta mesmo. Até eu já peguei dinheiro da bolsa dela umas 5 vezes. A voz da Patrícia, misturei farinha com os comprimidos da pressão dela. Em alguns meses ela vai estar tão confusa que vamos conseguir convencer todo mundo que ela tem demência. Cada áudio que tocava causava uma onda nova de indignação no salão. Pessoas que conheciam minha família há anos estavam ouvindo, pela primeira vez, quem eles realmente eram quando pensavam que ninguém estava prestando atenção. Quando os áudios terminaram, o silêncio no salão era ensurdecedor. Minha família estava destroçada, alguns chorando, outros com cara de pânico puro. Mas eu ainda tinha uma cartada final. E agora, para o último presente da minha festa de 70 anos. Quero anunciar para todos vocês que, 3 meses atrás, eu ganhei 70 milhões de reais na loteria. Se o silêncio anterior foi ensurdecedor, agora era como se o mundo inteiro tivesse parado. 70 milhões de reais que eu ganhei e escondi, justamente para descobrir quem vocês realmente eram quando pensassem que eu não tinha nada a oferecer. Meus filhos estavam em estado de choque total. A Fernanda desmaiou e precisou ser amparada. O Marcelo estava tão pálido que parecia que ia vomitar. E para finalizar essa linda festa, quero comunicar que todo esse dinheiro, todos os 70 milhões, serão doados para asilos de idosos de São Paulo. Para ajudar velhinhos que precisam de cuidado de verdade, não da crueldade que vocês planejaram para mim. O salão explodiu em aplausos. Uma salva de palmas que durou mais de 5 minutos, enquanto minha família permanecia sentada, destruída e humilhada diante de 200 pessoas. Mas o melhor presente da noite ainda estava por vir. Ah, e antes que eu esqueça, disse, voltando ao microfone enquanto os aplausos diminuíam. Quero apresentar para vocês algumas pessoas especiais que estão aqui conosco hoje. Apontei para uma mesa específica. Ali estão a doutora Helena Santos, minha advogada, que documenta tudo isso há semanas. O senhor Carlos Mendes, investigador particular que descobriu todos os segredos sujos da minha família. E os delegados responsáveis por investigar crimes contra idosos em São Paulo. Foi então que minha família entendeu que não se tratava apenas de humilhação pública. Era o fim da linha para eles. Ricardo, Fernanda, Marcelo e Patrícia, vocês estão sendo formalmente acusados de conspiração contra idoso, tentativa de fraude, estelionato e crueldade contra pessoa vulnerável. Os senhores delegados têm toda a documentação necessária. Enquanto os policiais se aproximavam da mesa da minha família, fui descendo do palco lentamente. A festa havia se transformado em um tribunal público, e a justiça estava sendo feita diante de todos. A Patrícia tentou se aproximar de mim, chorando. Mãe, eu posso explicar? Você não é minha filha, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. E eu não sou sua mãe. Nunca mais se atreva a me chamar assim. O Ricardo tentou argumentar com os policiais, isso é um mal-entendido. A nossa mãe está confusa, ela tem problemas mentais. Na verdade, interrompeu a doutora Helena, mostrando uma pasta com documentos, sua mãe passou por uma avaliação psiquiátrica completa na semana passada. Está com perfeita saúde mental. Todos os laudos estão aqui. Foi a expressão de derrota mais completa que eu já vi na minha vida.
Enquanto minha ex-família era levada para prestar depoimentos na delegacia, eu permaneci na festa até o final. Conversei com cada pessoa presente, recebi abraços de apoio, escutei histórias de outros idosos que passaram por situações parecidas. Dona Rosa, minha vizinha de 30 anos, me abraçou chorando. Marta, eu sempre soube que havia algo errado com aqueles filhos seus. Ninguém merece passar por isso que você passou. Mas agora acabou, Dona Rosa. E eu descobri quem são meus verdadeiros amigos. Quando a festa terminou, às 11 da noite, eu não voltei para casa. Fui direto para um hotel 5 estrelas que havia reservado. Era o começo da minha nova vida. No dia seguinte, os jornais de São Paulo estamparam a história na primeira página: idosa milionária expõe conspiração cruel da própria família. O vídeo da festa viralizou nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. Minha história se tornou um símbolo da luta contra o abuso de idosos. Recebi centenas de mensagens de apoio, convites para dar palestras, ofertas de entrevistas. Mas o mais importante era o sentimento de liberdade. Pela primeira vez em 70 anos, eu era verdadeiramente livre para ser quem eu quisesse ser. Uma semana depois da festa, visitei pessoalmente cada um dos asilos que seriam beneficiados com a doação dos 70 milhões. Vi idosos abandonados pelas próprias famílias, outros que nunca recebiam visitas, outros que eram tratados como fardos pelos filhos. E entendi que minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me permitiu fazer a diferença na vida de centenas de pessoas que precisavam de cuidado real, de carinho verdadeiro. Em cada asilo que visitei, foi instalada uma placa: doação da família Cruel, em memória da dignidade dos idosos. Era minha forma de garantir que as pessoas nunca esquecessem que por trás de cada doação havia uma história de superação sobre crueldade familiar. 3 meses depois da festa, recebi uma ligação da Cleide. Dona Marta, a senhora está bem? Sinto muito por tudo que aconteceu. Estou ótima, Cleide. Melhor do que estive em anos. E a família da senhora? Bem, o Ricardo e a Fernanda se divorciaram. Aparentemente, o vídeo da festa sendo reproduzido em todos os jornais não foi bom para o relacionamento deles. O Marcelo está numa clínica de reabilitação para dependentes de jogo. E a Patrícia, bem, a Patrícia descobriu que ser exposta publicamente como uma golpista não é bom para conseguir emprego. E a senhora não sente pena deles? Pensei por um momento antes de responder. Sinto pena da mãe que eles tiveram, que acreditou durante tanto tempo que eles eram pessoas boas. Mas deles? Não, Cleide. Eles fizeram suas escolhas. E agora? O que a senhora vai fazer da vida? Sorri, olhando pela janela do meu apartamento novo, cobertura linda numa região nobre da cidade, comprada à vista com parte do dinheiro que sobrou depois das doações. Agora vou viver, Cleide. Pela primeira vez na vida, vou realmente viver. E era a verdade. Aos 70 anos, finalmente descobri o que significava ser livre. Livre das obrigações familiares que me aprisionaram por décadas, livre da necessidade de agradar pessoas que não me respeitavam, livre para ser quem eu quisesse ser. Comecei a viajar. Conheci lugares que sempre sonhei em visitar, mas nunca tive coragem ou dinheiro para ir. Paris, onde sempre quis ver a Torre Eiffel. Roma, onde queria conhecer o Vaticano. Até o Japão, país que me fascinava desde criança. Em cada viagem, levava comigo a Cleide, que se tornou muito mais que uma diarista, se tornou minha companheira de aventuras, minha amiga de verdade. Dona Marta, ela disse numa tarde em que estávamos tomando café numa varanda em Paris, a senhora não acha que foi muito pesada com sua família? Cleide, você leu as mensagens que eles mandavam sobre mim? Você ouviu os planos que eles tinham? O que você faria no meu lugar? Não sei, mas família é família, né? Família verdadeira é aquela que te ama de verdade, que se preocupa com você de verdade, que te protege quando você precisa de proteção. Não aquela que nasceu do mesmo sangue que você. Olhei para ela, essa moça simples e honesta que me ajudou a descobrir a verdade e que agora compartilhava comigo as alegrias de uma vida que eu nunca pensei que poderia ter. Você é mais família para mim do que eles jamais foram, Cleide. Você é minha família escolhida. 6 meses depois da festa, recebi uma carta. Era da Amanda, minha ex-neta. Vó,
Começava a carta, eu me perguntei se ela ainda não havia entendido que não éramos realmente parentes. Sei que não mereço seu perdão, mas queria dizer que sinto muito por tudo. Na época eu era muito nova e seguia o que os adultos falavam. Agora, aos 16 anos, entendo o quanto fomos cruéis. Continuava, meus pais se divorciaram e estão brigando na justiça pela guarda minha e do Gabriel. A escola descobriu sobre o vídeo da festa e alguns pais não querem que os filhos sejam amigos nossos. Gabriel está numa terapia porque se sente culpado por tudo. E terminava, não estou pedindo dinheiro nem nada. Só queria que soubesse que aprendi uma lição importante. Família não é aquela que te explora quando você precisa, é aquela que te protege. E nós falhamos completamente em proteger a senhora. Li a carta 3 vezes. Senti uma pontada de algo que poderia ser pena, ou talvez nostalgia pelos momentos bons que realmente tivemos ao longo dos anos. Mas então me lembrei da risada dela nas gravações quando falava sobre roubar dinheiro da minha bolsa. Me lembrei do desprezo na voz quando se referia a mim como vó besta. E a pontada de pena passou. Escrevi uma resposta curta: Amanda, agradeço sua carta e me alegro em saber que você aprendeu alguma coisa com essa situação. Espero que você e seu irmão cresçam para ser pessoas melhores que seus pais. Mas não temos mais nada a conversar. Cuide bem da sua vida. Nunca mais recebi cartas deles. 1 ano depois da festa, no meu 71º aniversário, organizei outra celebração. Dessa vez, num restaurante íntimo, apenas para 20 pessoas, amigos verdadeiros que fiz ao longo desse ano de descobertas. Estava Cleide, claro. Dona Rosa, a vizinha que sempre foi genuína comigo. Alguns funcionários dos asilos que conheci durante as doações. 2 senhoras que conheci num grupo de viagem para idosos. O porteiro do meu prédio novo, que sempre me cumprimenta com carinho genuíno. Era uma festa pequena, mas cheia de amor verdadeiro. O tipo de amor que eu nunca soube que existia porque passei 70 anos confundindo obrigação familiar com afeto real. Durante a festa, alguém perguntou se eu não sentia falta da minha antiga vida. Vocês sabem do que eu mais sinto falta? Respondi, olhando ao redor da mesa. Sinto falta da ilusão de que tinha uma família que me amava. Porque durante 70 anos, mesmo sendo explorada e desrespeitada, eu tinha certeza de que pertencia a algum lugar. E agora não pertence? Perguntou Dona Rosa. Olhei ao redor novamente, para todas aquelas pessoas que escolheram estar ali comigo, que se importavam genuinamente comigo, que me respeitavam e se alegravam com minha felicidade. Agora eu pertenço a um lugar muito melhor. Agora eu pertenço a uma família que eu escolhi, e que me escolheu também. Brindamos com champanhe, não o espumante barato que eu costumava servir nas festas antigas, mas um champanhe francês de verdade, porque agora eu podia. 2 anos se passaram desde a festa que mudou minha vida. Hoje, aos 72 anos, posso dizer que sou a pessoa mais feliz que já fui em toda a minha existência. Criei uma fundação para combater o abuso contra idosos. Dou palestras em escolas, igrejas e centros comunitários sobre como identificar sinais de exploração familiar. Minha história virou até documentário, que está sendo exibido em várias cidades do Brasil. Mas o mais importante, aprendi a me amar. Durante 70 anos, minha identidade estava completamente ligada a ser mãe, esposa, avó. Eu existia apenas em função de outras pessoas. Agora existo para mim mesma. Leio os livros que tenho vontade de ler. Como nos restaurantes que quero experimentar. Viajo para os lugares que desejo conhecer. Durmo até a hora que quero acordar. Gasto dinheiro com coisas que me dão prazer sem me sentir culpada. É uma sensação de liberdade que não sabia que existia. Algumas pessoas me perguntam se eu planejo deixar alguma herança, já que não tenho mais família. A resposta é simples: já deixei. Deixei uma história que pode inspirar outros idosos a não aceitarem ser maltratados pelas próprias famílias. Deixei uma lição de que nunca é tarde para recomeçar. Deixei uma prova de que dignidade não tem idade. E principalmente, deixei uma pergunta para toda família que explora seus idosos: vocês têm certeza de que conhecem realmente a pessoa que estão maltratando? Porque às vezes, a velhinha frágil que vocês acham que podem explorar pode ser uma mulher com 70 milhões de reais e uma sede de justiça que vocês jamais imaginaram. Na semana passada, estava tomando café numa padaria perto de casa quando ouvi uma conversa na mesa ao lado.
Era um homem de uns 40 anos falando ao telefone com alguém sobre a mãe idosa. Não, mãe, não posso ir visitar a senhora hoje. Estou ocupado. Como assim a senhora precisa de ajuda para ir ao médico? A senhora não pode ir de ônibus. Olha, a senhora sempre foi independente, não vem agora querer depender dos outros. Senti aquela raiva familiar subindo. Levantei da minha mesa e me aproximei dele. Com licença, disse, esperando ele desligar o telefone. Não pude evitar ouvir sua conversa. Ele me olhou com cara de poucos amigos. E daí? Só queria te contar uma história rápida. Conhece aquela senhora que ficou famosa por expor a família cruel numa festa de aniversário? Aquela que doou 70 milhões para asilos? Conheço. E daí? Sou eu, disse simplesmente. A expressão dele mudou. Completamente. A senhora é a velhinha que a família subestimou, sim. E olha, filho, uma dica, trate melhor sua mãe. Porque às vezes a pessoa que você acha que pode desprezar é exatamente a pessoa que pode mudar sua vida para sempre. Para melhor ou para pior. A escolha é sua. Saí da padaria deixando ele pensativo, com o telefone ainda na mão. Essa é a lição que aprendi e que quero deixar para o mundo: nunca subestime uma mulher de 70 anos. Especialmente uma que descobriu, depois de tanto tempo, quem ela realmente é quando ninguém está olhando. E quem ela pode se tornar quando decide que já chega de aceitar migalhas de amor quando merece banquetes de respeito. Minha história termina aqui, mas minha vida está apenas começando. Aos 72 anos, tenho planos para os próximos 20. Quero conhecer todos os continentes. Quero aprender a pintar. Quero escrever um livro sobre minha experiência. Quero ajudar outras pessoas na minha situação a encontrarem sua própria liberdade. E principalmente, quero continuar sendo a pessoa que eu sou agora, uma mulher livre, digna, respeitada e genuinamente amada por pessoas que escolheram estar na minha vida. Porque descobri que família verdadeira não é sobre sangue. É sobre escolha. É sobre respeito. É sobre amor genuíno. E pela primeira vez na vida, eu tenho uma família de verdade.